Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar a respeito de Gênesis, no capítulo 13. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Nós vamos falar sobre o doce engano do pecado amargo. O doce engano do pecado amargo. E para isso vamos ler a Escritura, em Gênesis 3, todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar novamente, curve sua cabeça. Santo Deus, bendito Pai, mais uma vez, ó Deus, a tua igreja vem até o teu trono de graça, louvar e adorar o teu santo bendito nome, e clamar por este momento em que a tua voz ecoa neste lugar. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor fale ao coração da tua igreja, a fim de que transformemos o nosso interior, o nosso coração, o nosso caráter, segundo a imagem do teu Filho Jesus. Transforma o nosso coração,
Molde, ó Deus, a intenção do nosso coração de acordo com o teu querer, de acordo com a tua soberana vontade e palavra. Que teu Espírito toque nosso coração e que possamos aqui, ó Deus, pregar uma palavra fiel que adore exclusivamente o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvidas, o pecado é algo que é avassalador. Quando eu trabalhava como estagiário no Centro de Intoxicações, lá no Hospital Infantil, isso faz muito tempo, durante o curso de medicina, eu soube de uma história extremamente tenebrosa. Uma criança, adolescente, por volta dos seus 13, 14 anos, havia intoxicado os seus colegas de turma. Ele havia se desentendido com eles e, no intuito de vingança, ele comprou um pacote de biscoito recheado. Cuidadosamente ele abriu o pacote, tirou todos os biscoitos de dentro e, de uma maneira bem tranquila, ele abria cada biscoito e colocou no recheio um agrotóxico chamado chumbinho, que é usado de forma errada como remédio para matar rato. O seu uso devido é como agrotóxico, mas ele infelizmente é usado para este fim e vendido clandestinamente aí nas feiras livres da nossa cidade. E aí ele foi fechando os biscoitos, colocou no pacote, teve o cuidado de alternar alguns biscoitos bons com biscoitos contaminados, fechou e abriu na frente dos colegas que ele queria atingir. Esse fato foi verídico, as crianças passaram muito mal, graças a Deus ninguém morreu, e a equipe médica que socorreu, e a escola que entendeu que alguma coisa havia errado, e foi possível salvar a vida de todos aqueles que se intoxicaram. Mas o fato é que a gente se pergunta o que leva uma criança, um adolescente, a uma atitude tão macabra. A resposta está aqui em Gênesis 3, que nós vamos expor aqui nessa noite. Uma vez que o pecado, entrando na humanidade por meio de Adão, ele contaminou toda a humanidade. E este potencial maligno habita todo o homem. Mas nós vamos ver ao longo do texto que Deus, na sua infinita graça, permite a redenção dos seus eleitos. Na resposta 21 a 24 do Catecismo Maior, eu vou ler aqui: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido. E por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. O pacto sendo feito com Adão como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Se você for para o texto um pouquinho anterior, no último versículo do capítulo 2, vamos ler aí do capítulo 2 de Gênesis, versículo 25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Havia então Deus criado todas as coisas, inclusive homem, a mulher, estabelecido trabalho para o homem. E viu Deus que era tudo bom, e quando fez o homem era muito bom. O homem então, nesse estado de inocência, em que eles não se envergonhavam, ambos nus no jardim, indicava o aspecto de sinceridade, respeito e confiança que existia entre homem e mulher. O objetivo de Deus era, quando criou o homem e cria a mulher para ser sua auxiliadora idônea, era refletir a sua própria imagem e principalmente a comunhão que havia na Trindade. O homem sozinho e agora junto com sua esposa, juntos, ambos uma só carne, eram a representatividade perfeita da Trindade.
Não somente a imagem de Deus no aspecto físico, mas no seu caráter e também no seu relacionamento interpessoal. Isso era algo marcante aqui em Gênesis. Por isso eu quero frisar que esse estado de inocência refletia perfeitamente a comunhão da Trindade. E o homem e mulher juntos agora têm a capacidade de, como espelhos, refletir a glória perfeita de Deus. Satanás, Satanás, encarnado na forma de animal, ele sendo sagaz, não podendo atingir a glória de Deus e a pessoa de Deus, ele procura arranhar este espelho, que é o homem. E arranhando esse espelho, ele iria desfigurar o reflexo da glória de Deus, através da queda do homem. 2 Coríntios 10,14 diz que Satanás se transforma em anjo de luz. E ele, como uma figura aqui dotada de uma inteligência malévola, tinha como objetivo arranhar a imagem de Deus. Veja como foi esse processo. Volte para o texto no capítulo 3, e nós percebemos que, primeiro, houve um processo de queda. Do versículo 2 ao versículo 3, há um discurso entre Satanás e Eva. E o que é interessante observar é que o que Deus havia dito em Gênesis 2, 16 e 17, com relação à lei que ele havia entregue a Adão, e o discurso de Eva, no capítulo 3, do versículo 2 e 3, a gente pode fazer um paralelo. Quando Deus diz, comerás livremente, a resposta de Eva gera dúvida e incerteza. Podemos comer. Quando Deus diz, certamente morrerás, a resposta dela diz, para que não morrais. O português é um pouco ingrato, mas na língua original isso fica muito claro. A ideia aqui de Eva, no seu discurso, nas suas palavras, ela denota uma condição. Ela não retrata a mesma certeza que a lei do Senhor. Há dúvida aqui na parte dela. Isso é bem claro quando nós vemos Deus dizer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Enquanto Eva diz, dele não comereis e nem tocareis. Algo que Deus não havia dito. E a ideia da serpente aqui, como um ser sagaz, inteligente, era destruir a verdade de Deus. E ela percebe no discurso com Eva que havia o primeiro passo de Eva que, entendendo que a queda é um processo, foi a dúvida. Satanás procura atacar a proibição de Deus. Quando ele pergunta para Eva, a pergunta dele é focalizando, é dando ênfase ao aspecto proibitivo de tudo aquilo que Deus havia colocado como lei. Lembre-se que no capítulo 1, volte sua Bíblia um pouco mais, do versículo 28 ao versículo 30, vamos ler juntos esse texto. Gênesis 1, 28 a 30. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Um pouco mais à frente, no capítulo 2, versículo 3, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O que nós temos aqui é Deus, não da forma como foi entregue a lei para Moisés, de uma maneira muito clara, dividida em 10 mandamentos. Mark Jones, quando escreve um artigo dizendo como Adão quebrou os 10 mandamentos, aconselho você a ler em casa esse artigo, que é muito bom. Ele retrata como Adão quebra os mandamentos, a lei do Senhor, e aqui nós temos
não somente ordenanças ao homem do aspecto proibitivo, mas também do aspecto positivo, no sentido de que o homem deveria cuidar do jardim, deveria crescer e multiplicar. Veja o privilégio que Adão e Eva, como imagens de Deus, aqueles que refletem a glória de Deus, têm de produzir outras criaturas que também refletissem a glória perfeita de Deus. Toda essa provisão de Deus, toda essa bênção que Deus está dando por meio do serviço, não somente do trabalho de cuidar do jardim, mas o privilégio de se multiplicar, ser fecundo, e principalmente de adoração, uma vez que nós temos aqui a ordenança de Deus de descansar e santificar o dia do Senhor, nós temos de uma maneira muito clara que a ideia da serpente de focalizar no que era proibitivo desviava a atenção de Eva de todos esses aspectos extremamente positivos que era a providência divina, o privilégio que eles tinham da comunhão sincera com o Senhor, ou seja, ele não queria lembrar de nada disso, mas simplesmente através da dúvida que havia na resposta da mulher, ele então parte para o segundo passo, que é destruir a verdade através da mentira. E é isso que acontece nos versículos 4 e 5. O diabo diz à mulher: é certo que não morrereis. Diante da sua resposta duvidosa, ele então dá o bote. Como serpente sagaz, ele diz uma mentira tremenda, que é: você não vai morrer. E ele ainda emenda algo que gera e desperta nela, mais tarde, que é o terceiro passo, que é o desejo: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tudo mentira. Tudo mentira. Satanás ataca a verdade, e Jesus Cristo em João 8,44, quando está falando aos fariseus, ele diz que vós sois do diabo. Jamais se firmou nele a verdade. Nele não há verdade. Ele profera mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Destaque para esse texto aqui é o fato de que nós ainda hoje damos ouvidos a muitas vozes que não são a voz verdadeira do Senhor. Você pode ouvir nos noticiários muitas pessoas, às vezes, cair em golpes. Os golpistas, eles utilizam exatamente isso, eles utilizam a fragilidade das pessoas, daquilo que elas pensam, e eles vão conversando. Na conversa eles percebem exatamente aonde a pessoa é mais frágil, e ele vai por aquele caminho e ele consegue convencer. Mas por que há êxito nesse tipo de abordagem? Não somente pela dúvida, mas pela mentira. Mas o fato que essas duas coisas juntas despertam, como nós vemos no versículo 6, o desejo. Porque Eva viu um aspecto físico no fruto. Ela viu que era uma árvore boa para se comer. Outro aspecto, o segundo aspecto que ela percebe, é emocional e estético. Era agradável aos olhos. Era bom aos olhos. Intelectual, desejável para dar entendimento. E é interessante que Satanás, quando diz que vocês serão como Deus, Eva se esquece do fato de que eles eram a imagem e semelhança de Deus. Mas a coisa é construída aqui de uma maneira tão interessante que leva ela ao engano e agora a um desejo. As palavras traduzidas aqui neste versículo 6, por agradável e desejável, são relacionadas às palavras usadas para cobiça, quando é descrito a lei do Senhor nos 10 mandamentos, em Deuteronômio e em Êxodo. Mas Adão também não é deixado de lado nessa história. Ele é enganado pela sua própria esposa, e toma o fruto e come. E ao comer do fruto, ambos abrem os olhos e ele concorda com toda a dinâmica de engano que Eva foi submetida. O pecado afeta toda a humanidade somente depois de Adão comer o fruto.
Ele era o cabeça. Ele era aquele que deveria estar cuidando da sua família, zelando pela sua esposa. E o desejo dela o domina. E por isso agora ele cai, como nós vemos no versículo 7. Nós temos algumas aplicações a respeito deste processo de queda. Primeiro, a importância do conhecimento da palavra e a necessidade de nós estarmos muito bem inteirados daquilo que o Senhor diz por meio da sua palavra, para não sermos alvos de heresias, de doutrinas deturpadas, ou de qualquer outro pensamento que é contrário àquilo que a Escritura diz, no intuito de fazer com que o crente vá pelo mesmo caminho, pelo mesmo processo: dúvida, mentira, desejo e logo depois a queda. Não adianta estabelecer regras para tentar ter mais zelo. Quando Eva diz que não era proibido até mesmo tocar no fruto, e Deus não havia dito isso, nós temos aqui a primeira descrição do legalismo na Escritura Sagrada, que é inserir uma lei humana, a lei do Senhor, no intuito de aumentar o zelo. E veja como aqui nós percebemos que há dois focos distintos. O fato da gente inserir algumas leis, inserir algumas regras, para tentar ser mais santo, para tentar ser mais crente, tentar mudar o coração, ou como uma espécie de forcinha, me ajudar a resolver os meus problemas, isso mostra totalmente infalível aqui nessa história. Não adianta o fato de não poder tocar no fruto. Veja o resultado que teve. Primeiro, é uma furada. Segundo, ele focaliza no aspecto proibitivo, que é a estratégia do diabo. O pastor Milton, quando fala a respeito do dia do Senhor aqui na escola dominical e pregando na nossa igreja, ele ressalta o aspecto de que muitas pessoas perguntam para ele: pastor, o que é proibido fazer no dia do Senhor? Quem faz esse tipo de pergunta está fazendo como Eva aqui, já está desejando transgredir. Quando pensamos no aspecto proibitivo, é porque o nosso coração está desejando fazer coisas que não são permitidas fazer. E quando você estabelece regras para tentar frear esse desejo, esquece. Porque quando o homem aqui, para tentar, e eu vou falar isso um pouco mais à frente, para tentar resolver o seu problema, ele tenta tapar a sua nudez de uma maneira arcaica e totalmente ineficaz, com folhas, Deus mostra que só poderia haver remissão de pecados por meio de derramamento de sangue. O foco deve ser o contrário. Como eu posso glorificar a Deus, adorar a Deus, cumprir o mandamento que é amá-lo acima de todas as coisas, e como eu posso amar o meu irmão? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, nesse sentido, o seu coração está buscando não você, mas o outro. Mas em primeiro lugar, está buscando a glória de Deus. Então o legalismo, ele, ao contrário de você colocar mais regras no sentido de aumentar o padrão de Deus, ele está abaixando o padrão de Deus. Porque era isso que os fariseus faziam. E foram repreendidos pelo próprio Cristo. Em Atos capítulo 20, versículo 35, a parte B diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. No mesmo capítulo, versículo 24, Paulo dá um testemunho dizendo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O objetivo de Paulo não era a sua vida, o seu prazer, o meu direito ou a minha felicidade. O objetivo dele é que a vida dele era preciosa no sentido de que o único valor que ele tinha era Cristo e a sua glória. E quando vivemos assim, nós não necessitamos de leis ou de proibições,
Por isso, algumas confusões na hora de educarmos os nossos filhos. O fato de você, às vezes, proibir algumas coisas para o seu filho, não significa que você está sendo legalista. Junto com essa proibição, e isso acontece lá em casa muito, principalmente na fase da adolescência, pai, quero ir para não sei aonde, quer ir para não sei aonde. Às vezes você percebe que o seu filho não tem maturidade para aquilo. E você pode até proibir, sim. Mas somente proibir, você está deixando de ter o privilégio de pregar para ele e de mostrar que a intenção do coração dele deve ser, em primeiro lugar, honrar ao Senhor e amar o próximo. E mostrar e perguntar para ele: meu filho, isso que você quer fazer, como você glorifica a Deus através desse caminho, dessa atitude, dessa escolha que você quer fazer? Pregue a palavra a ele. Mostre a ele a intenção do coração dele quando ele está buscando certas escolhas. E ensine-o a fazer as escolhas certas. E nós só fazemos as escolhas certas por meio da palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, o desejo é algo, como diz em Tiago, abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, versículo 14 e versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então ensine para o seu filho, ensine para o seu irmão, para aquele que você ama, que ele tem que tomar muito cuidado com as escolhas que faz. Nós temos que tomar cuidado, porque nós somos tentados pela cobiça do nosso próprio coração, quando elegemos outras coisas como Deus em nossa vida e desejamos muito mais do que o Senhor, coisas que são legítimas: conforto, segurança, estabilidade profissional, uma boa comida, uma boa companhia. Tudo isso é legítimo, mas quando adoramos mais a isso do que a Deus, se torna pecado. E outro aspecto aqui é o fato de que a mulher desvirtua o seu papel de auxiliadora idônea, quando ela deveria cuidar do homem e ser uma auxiliar. Ela foi instrumento de Satanás para enganar o homem. E nós vamos ver como Deus pune este pecado. As consequências da queda é o segundo ponto nosso. Primeiro, a vergonha. Perceba no versículo 7, logo no início, que os olhos de ambos se abrem e eles contemplam a sua nudez. Acabou a inocência, a autenticidade e a transparência. E nós refletimos muito disso até hoje. Quando não queremos abrir o nosso coração para o nosso irmão quando precisamos de ajuda e de conselho. Eu abri meu coração para o meu irmão, depois ele sai falando para todo mundo. Ou para o seu pastor. E isso afetou, essa vergonha de ambos, quando eles contemplam a sua própria nudez, afetou a relação vertical e a relação horizontal. Primeiro, a relação vertical, porque eles buscam uma religião própria, quando eles tentam se cobrir com folhas. Não há derramamento de sangue nem morte, e nós vamos ver um pouco mais à frente, no versículo 21, que foi assim que Deus cobriu a nudez deles. Foi preciso haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Você pode fazer o que você quiser. Você pode buscar a religião que você entender bem, você pode buscar o conselho que você achar melhor, mas não há remissão de pecados que não seja no sangue do Cordeiro. O medo também os atinge, versículo 8 e 9. A relação com Deus é literalmente afetada
Uma vez que, diante da presença do Senhor, o que eles fazem? Fogem e se escondem. E é muito interessante como Deus agora, veja, temos um homem caído, em pecado, desfigurado, a imagem de Deus arranhada. Deus havia dito que se ele fizesse isso, ele certamente morreria, por isso eles estão se escondendo. Mas como Deus se aproxima deles? Primeiro ele pergunta a Adão: onde estás? É claro que Deus sabia onde ele estava. Mas quando Deus faz essa pergunta, ele está buscando que Adão reflita a respeito do que ele fez. E a resposta dele é: porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele não responde: Senhor, pequei. Ele dá uma resposta evasiva. Muito parecido, quem já teve filhos e criou filho desde pequitinho, quando você pega seu filho fazendo alguma coisa errada e você vai lá confrontá-lo, as respostas são as mais mirabolantes possíveis. Mente, bota a culpa no irmão, né? E nasce com isso. E de onde é que vem isso? Daqui? É daqui. Adão, onde estás? Senhor, tive medo, porque estava nu, estou envergonhado. Mas essa não era a resposta que Deus queria, e Deus continua interrogando ele no versículo 11: quem te fez saber que você estava nu? Mas ainda a resposta, Deus continua ainda perguntando a ele: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E a resposta dele é uma resposta também evasiva. O medo estava muito claro. Eles sabiam que Deus viria como um Deus vingador, porque o salário do pecado é a morte. Mas aqui Deus está comunicando graça. 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 Ao tratar o coração do homem, ao penetrar no fundo da sua alma, buscando a redenção que mais tarde será feita por meio de Jesus. E as respostas de Adão agora mostram que não somente a comunhão com Deus, a relação vertical estava quebrada, mas a sua relação com o próximo também. Porque no momento que ele diz para Deus: a mulher que tu me destes, ele está dizendo: Senhor, a culpa é sua. O Senhor me deu essa mulher enganadora. E não bastasse isso, quando ele diz assim: a mulher que tu me destes, foi ela que fez. O que ele está desejando para Eva? A morte. Senhor, a culpa é sua que me deu uma enganadora. Mata. Mata. Porque ela não me serve. Ele não assume sua culpa. Mas veja como a sua relação com Deus está tão estremecida, que ele culpa o Senhor, e agora culpa a mulher. E o que a mulher faz? Joga a culpa para a serpente. Quem tem mais de um filho percebe isso, né? Vai escadinha. Você pergunta o mais velho culpa do meio culpa o menor, até cair alguém que não tem nada e não tem nem como se defender. Às vezes vai até para o cachorro, né? Da casa. E nós reproduzimos tudo isso. A harmonia que havia no jardim do Éden, agora é trocada por guerras, acusações e quebras de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Não bastasse isso, Deus então amaldiçoou o pecado. Veja se não é isso no versículo 16 a 17, quando ele fala para a mulher que as consequências do seu pecado primeiro seria dores do parto. O privilégio que ela tinha de reproduzir figuras perfeitas, agora ela perde esse privilégio. E não bastasse isso, ela agora vai parir os seus filhos em meio à dor. O seu desejo, que antes deveria ser amar,
servir o homem, agora vai ser governado. Repare que Deus não está estabelecendo uma nova relação do casamento, homem e mulher. Deus está atacando o pecado. Uma vez que Eva, agora, após o pecado, o seu desejo era de controlar o homem teria agora por obrigação, como uma espécie de governante, zelar pela esposa e cuidar da esposa, e ser uma espécie também de freio nesse desejo ímpio. O homem continua sendo cabeça, ele continua tendo que zelar pelo cumprimento da palavra, mas agora ambos têm que administrar uma consequência grave da queda, que é o desejo da mulher em dominar o homem. E o homem tem que manter-se firme e cumprir a palavra de Deus, continuando sendo cabeça. O relacionamento que deveria ser amar, cuidar, agora é substituído neste aspecto por parte do homem de domínio, de governança sobre o desejo da mulher, que é um desejo ímpio. O homem, por sua vez, tinha o seu trabalho como algo privilégio, algo esplendoroso, cuidar do jardim, tinha toda a providência divina. Ele continua tendo essa providência e o seu trabalho continua sendo abençoado por Deus, sim. Entretanto, agora vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. As consequências da queda aqui não afetaram somente homem e mulher, mas afetaram também toda a criação. O que nós podemos aprender nessas aplicações, com essas consequências da queda, é a vergonha do homem que não traduz arrependimento genuíno. Irmãos, quantos de nós, muitas vezes confrontados com falhas, pecado mesmo, com erros, não abraçamos o conselho que nos é ofertado? O provérbio de Salomão diz que quando você repreende um sábio, você ganha um amigo, mas repreenda o insensato e você colherá tempestade. Será que quando alguém te repreende, sai da sua voz trovões e você esbraveja? Quando na verdade deveria acolher, sim, aquele conselho, aquela palavra, buscando exortá-lo e transformá-lo à imagem de Cristo. Quantos homens choram lágrimas de crocodilo no gabinete pastoral ou numa sessão de aconselhamento? Porque estão envergonhados pelas consequências do pecado, não por ter manchado a glória de um Deus santo. E a partir daí podemos adotar uma série de outras atitudes, como transferência de culpa. Mas é o marido que eu tenho, ou a esposa que eu tenho, você não tem o filho que eu tenho, seu filho é muito bonzinho, o meu me dá muito trabalho, eu sou irado dentro de casa porque meus meninos não me deixam em paz, não me obedecem, faz muita bagunça. Quem sabe Deus não te deu um filho extremamente virado no Red Bull, né? A 220 volts, ligadaço o dia inteiro, nada calma aquele menino, para você se dedicar a ele e tratar a sua ira. Quantas vezes você sai com ele para caminhar na praia, para jogar bola, para gastar aquela energia? Ou fica trancado o dia inteiro no apartamento? Ou na casa? Os relacionamentos foram manchados, não somente com Deus, mas o relacionamento homem e mulher, a família é desfigurada. Hoje querem dizer que família é homem com homem, ou mulher com mulher, ou por aí vai. Jamais, Deus não projetou isso. Isso é consequência do pecado. Os relacionamentos completamente desfigurados, violência doméstica, irmãos que não se falam dentro da igreja, conflitos às vezes dentro do próprio conselho. E quando vamos eleger diáconos e presbíteros, muitas igrejas se dividem literalmente, fazendo até campanhas, ou a favor ou contra.
Vamos voltar nesse presbítero aí, porque ele é mais ligado aos jovens. E não buscamos a glória de Deus. Outro aspecto que aprendemos aqui nessa passagem são falsas religiões. Quantas pessoas buscam conselhos que não são o conselho do Senhor? A moda de um tempo para cá é pastor coach, né? É coach, pessoas especializadas. Eu tive o desprazer, irmãos, de numa igreja ouvir de um pastor, em que ele chama à frente um outro pastor da igreja e anuncia para a igreja que agora o pastor fulano de tal ele está habilitado a ser conselheiro de casais, porque ele acabou de fazer um curso de terapia de casais. E ele, como terapeuta de casais, ele estaria habilitado para aconselhar. E a pergunta que eu faço é, e todo o curso de teologia que ele fez, e todo o aprendizado na Sagrada Escritura, não valeu? Ou nós precisamos de uma forcinha mais? Como Eva fez lá, não tocareis. Quando deixamos de crer na suficiência da palavra, estamos caminhando para a ruína. E quando elegemos qualquer outro conselho que não seja o conselho do Senhor e da sua palavra, é porque o nosso coração está dominado pelo desejo, e você não quer mudança. Você não quer mudança. Porque você tem amado mais as coisas do que a Deus. Quem ouve outra verdade que não seja da palavra de Deus, está ouvindo a mentira do diabo. Para permanecer alimentando o seu desejo e em pecado. Mas graças a Deus, que assim como Deus fez com Adão no Jardim do Éden, que foi buscá-lo, escondido, envergonhado, completamente incapaz de corrigir aquele tremendo erro que havia cometido. Deus busca o homem. Glórias a Deus por isso. Em Ezequiel 37, 27 diz que o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós temos um Deus que está buscando o seu povo aqui neste texto de Gênesis. Em Apocalipse 21, 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Por isso, irmãos, o pacto que Adão havia quebrado, somente Jesus Cristo poderia consertar aquilo que estava destruído. Por isso, volte lá para sua Bíblia em Gênesis 3,15, e ali está a promessa do Redentor. E partimos então para o nosso último ponto dessa noite, que é a respeito da redenção. A promessa do Redentor em Gênesis 3,15 é a promessa do Messias, do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Que pisaria a cabeça da serpente. Seria o vingador. Seria o vingador. No versículo 21, pouco mais à frente, quando Deus faz vestimentas de pele de animal, somente através de derramamento de sangue, repito, mais uma vez, somente através do derramamento de sangue pode haver remissão de pecado. Por isso, esse descendente da mulher, mesmo com seu sangue derramado, ferido no calcanhar pela serpente, teria sua cabeça esmagada. E nós hoje, ao longo da revelação da Escritura, hoje olhando para trás, percebemos Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui, nessa passagem de Gênesis, Deus estabelece duas linhagens em Gênesis 3,15. Dos descendentes da serpente e do descendente da mulher. A linhagem está muito clara entre a linhagem do Messias e a linhagem de Satanás. Deus já mostra a sua eleição aqui. Nós percebemos isso, depois em casa, leia o restante do livro de Gênesis.
os capítulos 4, 5 e 6, e você vai perceber ali que havia um paralelo entre Caim e Abel, e mais à frente um pouco entre Lameque e Enoque. Um havia matado o irmão, enquanto Lameque comete duplo homicídio e ainda registra o primeiro caso de poligamia, de bigamia. Deus está claramente mostrando que havia duas linhagens. Fato é que quando você vai lá em Gênesis 6, versículo 1 e 2, o pecado da humanidade estava tão intenso que os filhos de Deus saíam para buscar como esposas as filhas dos homens. E por isso Deus, então, manda o dilúvio posterior. Deus já mostra aqui em Gênesis 6 que ele não tolerava julgo desigual entre a sua linhagem, a linhagem dos eleitos, e a linhagem dos filhos de Satanás. Porque Deus odiou Esaú e amou Jacó. E quando Paulo fala sobre isso, é porque Deus escolhe quem quer que ele derrame a sua misericórdia ou a sua ira. E só poderia ser assim. Nós só podemos ser salvos por meio do Messias, que é Cristo. O homem é incapaz de, por religião própria ou qualquer atitude, por mais boa que ele pense que seja, agradar a Deus. Porque para o não eleito, para o ímpio, qualquer atitude que pareça boa, não é para a glória de Deus, é para a sua própria glória. E Deus despreza isso. Como desprezou o fato deles tentarem aqui cobrir a nudez com folhas e matou um animal para resolver este problema. É necessário haver derramamento de sangue. E somente através de Cristo, do sangue do Cordeiro, é que a comunhão poderia então ser estabelecida. O que nós aprendemos aqui nesse final de texto é que temos um Deus que controla toda a história. Que Deus havia criado o homem, este homem cai em pecado, mas Deus já tem a redenção decretada e a sua linhagem escolhida. Porque se não fosse por isso, o homem seria incapaz de agradar a Deus. Não há um justo sequer, não há quem ame a Deus. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Embora o homem tenha estragado tudo aqui em Gênesis, Deus está sustentando todas as coisas. Por isso, meu irmão, não se desespere em qualquer que seja o seu problema ou situação. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito, segue o texto, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Romanos 5,19 diz que porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E toda essa história sustentada por Deus, até hoje, é porque os que de antemão conheceu, Romanos 8, 29 e 30, também os predestinou, escolheu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
Satanás pode ter arranhado lá atrás o espelho que refletia a glória de Deus. Agora nós temos em Cristo o reflexo perfeito que agrada a Deus. A nossa fé em Cristo nos une a Cristo, nos torna perfeitos e capazes de refletir a glória do Senhor e agradar a Deus, como sacrifício vivo, santo, como culto que agrada a Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Devemos louvar a Deus, irmãos, porque por meio de Jesus Cristo, nós somos unidos ao Pai. Como nós lemos na liturgia, é necessário confessar pecado. É necessário que você confesse o seu pecado diante de Deus. E entenda que pelas suas próprias forças, você é incapaz, é impossível agradar a Deus. Você precisa daquele que é perfeito. Daquele que na cruz do Calvário derramou o seu sangue pelo resgate dos seus eleitos. Confesse seus pecados diante do Senhor. E entenda que somente em Cristo você pode encontrar a salvação em Deus, o perdão de Deus, e se unir a Ele, ser justificado, tornar justo. E agora, uma vez salvo, dia a dia, como exercício diário, buscar se tornar a imagem de Cristo, cumprindo a sua palavra. E última aplicação dessa última parte é que até mesmo em atos que podemos considerar duros por parte de Deus, são atos de graça, quando eles são expulsos do jardim. A Escritura nos mostra que Deus preserva o homem de comer da árvore da vida e permanecer em pecado eternamente na presença de Deus, sofrendo as consequências do pecado. Até na atitude de Deus, dura, de expulsar o homem do jardim, nós percebemos que o pacto de obras agora, e ao longo de toda a mensagem que ouvimos, Deus está administrando o mesmo pacto por meio da sua graça, por meio de Cristo. Como você tem lidado com o pecado em sua vida? Como tem sido a sua comunhão com o Senhor? De fato, você tem refletido a glória de Deus? Como você tem servido ao seu Senhor e à sua igreja? Como você tem servido a sua igreja local? Como têm sido os seus relacionamentos? Tem refletido a glória de Deus? Você percebeu que nas últimas semanas tivemos alguns irmãos que estavam ausentes da igreja e você ligou para algum deles perguntando: irmão, tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? Posso te fazer uma visita? Hoje, conversando com os meus filhos, a gente estava conversando sobre exatamente isso aqui: como servir a igreja. Nós nos dedicamos tanto a nós mesmos, com tanto prazer. Quando é para fazer algo que é para nosso benefício, ou nosso próprio prazer, como a gente consegue empreender tanta energia, tanto amor, não é? Se é que isso é amor. Amar a si próprio. Amor é serviço a Deus e é serviço ao próximo. Não espere vontade para servir a Deus e servir a sua igreja. E aí um deles perguntou: papai, eu tenho que fazer isso obrigado? Eu falei: eu creio que sim, que a Bíblia manda servir.
Ela não diga sirva se você tiver vontade. Simplesmente diz sirva e obedeça. Você não vai ter vontade nunca. Que não seja inspirada pelo Espírito Santo e capacitada por Cristo. Por isso clame ao Senhor. Mas é necessário que você também faça a sua parte e exercite isso. Como é difícil começar exercício, né? Depois das comilanças de Natal e Ano Novo, muita gente aí deve ter feito um monte de promessa esse ano de fazer dieta, com certeza, né? Quantos aqui começaram realmente exercício essa semana? Não, vamos começar, todo mundo vai começar amanhã, né? Segunda-feira, é o Dia Internacional da Dieta e do Exercício. Como é difícil fazer isso? Na verdade, é muito difícil. E servir é um exercício que a gente deve fazer. Por final, gostaria de ler um texto de Spurgeon e encerrar a mensagem dessa noite. Essa foi uma devocional que eu fiz com o Lucas essa semana e, coincidentemente, caiu como uma luva como conclusão dessa mensagem. É um devocional de Spurgeon, aquele manhã e noite. Antes crescei na graça, conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Crescei na graça. Não apenas em uma graça, mas em toda a graça. Crescei naquela graça fundamental, a fé. Acredite nas promessas com mais firmeza do que você tem feito. Que a fé cresça em abundância, constância e simplicidade. Crescei também no amor. Peça para que seu amor possa crescer, ser mais intenso, mais prático, influenciando cada pensamento, palavra e ação. Crescei também na humildade. Procure estar situado bem baixo e conheça mais de sua própria insignificância. À medida que você cresça para baixo em humildade, busque também crescer para cima, tendo acessos mais próximos a Deus em oração e mais íntima comunhão com Jesus. Que Deus, Espírito Santo, lhe permita crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Aquele que não cresce no conhecimento de Jesus, recusa ser abençoado. Conhecê-lo é vida eterna. E avançar no conhecimento dele é crescer em felicidade. Aquele que não deseja conhecer mais de Cristo, ainda não sabe coisa alguma dele. Quem quer que tenha dado um pequeno gole neste vinho, terá sede por mais. Porque embora Cristo satisfaça, não é uma satisfação em que o apetite fique saturado, mas antes estimulado. Se você conhece o amor de Jesus, tal como o servo anseia pelos ribeiros d'água, Salmo 42:1, você desejará goles mais profundos do seu amor. Se você não deseja conhecê-lo melhor, então você não o ama, pois o amor sempre clama, aproxime-se, aproxime-se. A ausência de Cristo é um inferno, mas a presença dele é o céu. Portanto, não descanse satisfeito sem um conhecimento crescente de Jesus. Busque saber mais sobre ele, em sua natureza divina, em sua relação humana, em sua obra acabada, em sua morte, ressurreição e atual gloriosa intercessão, e em seu majestoso advento futuro. Permaneça firme pela cruz e conheça o mistério de suas feridas. Progredir no amor a Jesus e compreender mais perfeitamente seu amor por nós são algumas das melhores experiências para crescer na graça. Cresça na graça, meu irmão. Assim como disse Thomas Watson, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Amém?